Continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 533, Allan Kardec pergunta: os espíritos podem fazer que consigam riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? E os espíritos responderam: algumas vezes como prova, quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, meus amigos e minhas amigas, quando pedimos alguma coisa, nós podemos obter. Os nossos mentores espirituais analisam os nossos pedidos e nos concedem de acordo com a nossa maturidade em obter alguma coisa que pedimos. Na maioria das vezes, eles nos negam, porque grande parte de nossos pedidos são relacionados ao mundo material e, consequentemente, ter mais do que se necessita quase sempre é um motivo para grandes quedas no plano espiritual. Na pergunta 533A, Allan Kardec perguntou: são os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? E os espíritos responderam: uns e outros, depende da intenção. Ou seja, espíritos bons podem nos conceder pedidos, mas os maus também. E as mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Quantas e quantas pessoas caem completamente espiritualmente por ter a facilidade das riquezas? Pedem, imploram para ter bens materiais e depois que têm, usam tudo o que conseguiram para sua própria derrocada espiritual, tornando-se pessoas levianas, tornando-se pessoas malignas para os outros e para si próprias, utilizando as riquezas materiais única e exclusivamente para poder direcionar-se única e exclusivamente para as facilidades que as riquezas proporcionam, única e exclusivamente em função daquilo que é material, daquilo que é imediato, do prazer imediato, que quase sempre leva aos transtornos espirituais de longo prazo. E na pergunta 534, Allan Kardec perguntou aos espíritos: será por influência de algum espírito que, fatalmente, a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? A explicação da pergunta é: será que um espírito, seja bom ou seja mau, ele pode criar obstáculos para que nossos projetos, nossos pedidos, nossos desejos sejam realizados? E os espíritos responderam: algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Então, os espíritos são capazes de criar obstáculos, sim, para a realização de nossos projetos. Porém, na maioria das vezes, o que acontece é a nossa incapacidade de elaborar projetos que são factíveis. Maus projetos que não há possibilidade de ser executados, os espíritos, mesmo que queiram nos ajudar, acabam não conseguindo. E às vezes, quando fazemos alguma coisa errada, elaboramos mal um plano e executamos mal esse plano, e quando as coisas não dão certo, às vezes ainda caímos naquela situação de culpar os espíritos porque alguma coisa mal projetada, mal elaborada não dá certo. E os espíritos continuam: muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se teimam em ir por um caminho que não devem seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vocês mesmos são seus próprios maus gênios. Nossa incompetência, às vezes, é colocada na conta dos espíritos. E aí acabamos dizendo que não temos sorte, que os espíritos não nos ajudam, que Deus não nos ajuda. E este insucesso está exatamente na nossa incapacidade de fazer o que é certo. E na pergunta 535, Allan Kardec perguntou aos espíritos: quando uma prosperidade nos vem, é ao espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, nós devemos agradecer ao nosso mentor espiritual, é isto? E os espíritos responderam: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz.
depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, as leis universais criadas por Deus estão na base de tudo que conseguimos ou não conseguimos. Nossa felicidade ou infelicidade depende de nossa relação com as leis eternas que regem o universo, que também, por sua vez, estão sujeitas à lei de causa e efeito, ação e reação, merecimento, que faz com que sejamos capazes unicamente de colher aquilo que plantamos. Mas quando alguma coisa acontece de bom, nós temos que agradecer a Deus, nosso Pai, que é o criador e o gerenciador de todas as leis, nas quais nós nos adaptamos ou não nos adaptamos. E na pergunta 535A, Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? E os espíritos responderam: o que sucede aos ingratos. A ingratidão de não tornarmos a nossa vida em uma ação constante de agradecimento nos afasta das benesses que a vida, as leis universais, podem nos oferecer. Se eu sou uma pessoa que reclama, eu me afasto das leis eternas que são capazes de prover tudo a todos. Se eu me torno uma pessoa agradecida, eu me coloco na posição do merecedor das benesses da vida e elas fluem naturalmente para mim. Mas na pergunta 535B, Allan Kardec perguntou: no entanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. E os espíritos responderam: assim é de fato, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade que não merecem, pois quanto mais recebem, maiores contas terão que prestar. Então, para aquelas pessoas que não pedem nem agradecem nada e tudo vem na mão delas, elas vão responder no fim por aquilo que têm, por aquilo que adquiriram, pelas benesses a elas direcionadas pelas forças universais. E o bem ou o mal será colhido no momento da prestação de contas. Àquele que mais tem, mais será dado. Àquele que mais tem, também mais será exigido. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque é exatamente aí que podemos ser pegos pela nossa ingratidão, pela incapacidade de agradecer e pelo mau uso que tenhamos feito dos bens materiais ou mesmo espirituais que tenham vindo ao nosso encontro. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.